Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Já aconteceu de você um dia entrar dentro de uma loja, sentir um cheiro e esse cheiro te lembrar uma memória querida que você tem? Talvez uma padaria, você lembra daquela torta que sua avó fazia todo verão quando você ia passar alguns dias na casa dela. Ou aquele cheiro de um perfume, daquele amor lá do passado. Ou um cheiro que lembra uma viagem que você nunca mais vai esquecer na sua vida. Esses cheiros transportam a gente para o passado, no momento em que você era feliz, no momento em que você teve uma grande conquista. E isso te traz um sentimento muito positivo. E a gente pode usar essa mesma estratégia não necessariamente com o cheiro, mas contando histórias que remetam as pessoas a um passado bom, a um passado em que elas conquistaram algo, e utilizar isso para criar uma conexão e aumentar o seu poder de persuasão. E é por isso que nessa aula de hoje aqui eu vou te ensinar como você usa o poder da nostalgia para ter a atenção das pessoas nas suas apresentações do trabalho. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E eu utilizo estratégias como essa dentro da minha empresa. Quando eu tenho que dar um treinamento, eu utilizo essa estratégia para criar conteúdos de rede social. E eu utilizei como inspiração essas estratégias que grandes empresas também utilizam. Algumas semanas atrás, o McDonald's lançou uma linha de produtos dentro do McLanche Feliz, utilizando exatamente isso, o poder da nostalgia. Ele criou uma linha de copos colecionáveis, e esses copos traziam imagens de coleções passadas, lá dos anos 90, que o McLanche Feliz disponibilizou para as crianças da época. O McDonald's usou a nostalgia para criar um vínculo emocional poderoso com os clientes e, é claro, usou isso para vender mais. E não é só o McDonald's que usa esse tipo de estratégia. Você vê esse poder da nostalgia sendo aplicado em filmes o tempo todo. Você já assistiu a série do Stranger Things? Pois lá eles fazem diversas referências a filmes dos anos 80. Claro que o Stranger Things ele acaba afetando pessoas mais novas também. Mas esse público nascido nos anos 80, que assistiu filmes como esse, é um grande consumidor da série. E, estrategicamente, eles usam essas referências para trazer essa nostalgia para as pessoas que estão ali assistindo, e isso cria uma conexão maior com o show. E por que a nostalgia tem um impacto tão grande nas nossas mentes? Isso não é achismo. Uma pesquisa realizada na Universidade de Southampton, lá na Inglaterra, percebeu que essa nostalgia, ela funciona quase como se fosse como um refúgio emocional. As pessoas atualmente, por mais que elas estejam muito conectadas na internet, elas se sentem sozinhas, elas se sentem isoladas. E a nostalgia traz aquele sentimento de proximidade com um passado mais tranquilo, de proximidade com um momento feliz. Ele também traz a sensação de, olha, eu conheço isso, você também conhece isso, entendemos a mesma referência. E isso elimina aquele sentimento de solidão e faz com que você se sinta parte de um grande grupo, pelo simples fato de pessoas entenderem a mesma referência. E quando a gente cria uma história, uma comunicação que resgata esses sentimentos positivos, você automaticamente aumenta a fidelidade, você aumenta o engajamento, aumenta a conexão entre quem está falando e quem está escutando. E isso faz com que você tenha um poder de persuasão muito maior. Mas isso são estratégias de marketing, como eu consigo trazer para o meu dia a dia. Quando, por exemplo, eu preciso apresentar algo na empresa onde eu trabalho. Se eu quero criar conteúdo para rede social, se eu quero fidelizar um cliente meu que vai no meu consultório. Pois agora eu vou te passar então 3 estratégias práticas de como você pode aplicar o poder da nostalgia. A primeira estratégia é você, durante a sua comunicação, recorrer sempre a experiências compartilhadas. A ideia principal aqui é criar um cenário, utilizar um exemplo, utilizar um estudo de casa que é comum àquele grupo de pessoas que estão escutando a sua apresentação. Então, por exemplo, se a gente está apresentando um projeto dentro de uma empresa, você pode
para auxiliar na aprovação desse projeto, fazer uma referência a um projeto do passado que essa empresa já realizou. E quando você faz referência a esse projeto do passado, se ele teve sucesso, automaticamente na cabeça das pessoas você está associando o novo projeto, que ainda, vamos lá, sendo bem honesto, ele é uma incógnita, a gente não sabe qual vai ser o resultado dele, mas você associa esse projeto com o projeto do passado que já teve sucesso. Você está usando ele como exemplo. É um exemplo que as pessoas que estão ali conhecem, então não é algo perdido, e você faz a conexão de algo que ainda é uma dúvida com algo que já funcionou no passado. E é por isso que é importante a gente lembrar que são experiências compartilhadas, são experiências que aquele grande grupo, mesmo que não juntos, mas separados no mundo, eles experienciaram. Não adianta nada, por exemplo, na apresentação desse projeto, fazer referência a uma outra empresa lá nos Estados Unidos que ninguém conhece, a um projeto, a um estudo de caso que ninguém nunca ouviu falar. Se você utilizar dessa forma, a tua narrativa perde muito potência e você não vai conseguir associar esse novo projeto com um sentimento positivo. Ele vai ser muito neutro, vai estar ali só por estar. Uma outra estratégia que você pode utilizar é contar histórias pessoais suas. Quando você compartilha uma história, e ela tem que ser verdadeira, claro, porque as pessoas vão saber quando você está mentindo, você consegue criar uma conexão entre quem está ouvindo e quem está falando. Criar uma conexão é sempre importante, porque quando eu me conecto com uma pessoa, eu tenho uma tendência a aceitar muito mais aquilo que ela está falando para mim. Agora, não é simplesmente contar uma história pessoal qualquer. A sua história pessoal precisa ter elementos ou ela precisa estar inserida num cenário que seja comum para aquelas pessoas. Uma vez, por exemplo, durante uma aula minha, eu queria explicar um conceito para os meus alunos. E eu queria explicar para eles o poder que uma história tem em fazer alguém concordar com você. E para conseguir explicar isso, ilustrar a minha ideia, eu contei a história de quando eu tinha os almoços de família na casa da minha avó. Meu pai, que tem uma família com descendência de italianos, sempre tinha lá os almoços com muita comida e minha avó era ali a pessoa que fazia praticamente tudo. E a minha avó uma vez falou que ia fazer molho pesto e fez uma receita de molho pesto totalmente diferente daquela tradicional com manjericão que a gente conhece. Mas pelo fato dela falar para a família inteira que era receita que tinha vindo lá da Itália com a mãe dela, todo mundo acreditava que aquela era a receita original e não a receita que é praticamente ensinada em todos os livros de culinária. Essa história que minha avó contava tinha um poder de convencimento tão grande que fazia com que toda a família concordasse com ela, por mais que ela tivesse, vamos lá, avó, estava errado. E essa história que eu contava fazia com que as pessoas se aproximassem de mim, conhecesse um pouco mais sobre o meu passado. Mas era importante mostrar que os elementos que eu trazia do almoço em família, no domingo, família grande, é algo que o povo brasileiro, de forma geral, se conecta. Ele entende como funciona. Agora, talvez, se eu estivesse falando com um grupo de uma cultura completamente diferente, talvez de pessoas que no final de semana não se reúnem, não têm almoço em família, essa história não ia ter um potencial tão grande. E é por isso sempre importante entender que a história pessoal que eu vou utilizar, ela não deve funcionar somente para mim. Para você criar esse sentimento de nostalgia, é importante entender se os elementos que você vai apresentar nessa história se conectam com o seu público-alvo. É por isso que, sempre antes de você criar uma apresentação, você precisa fazer um estudo da audiência e não simplesmente criar a partir das suas percepções. Uma última estratégia que você pode utilizar é recorrer a referências culturais, principalmente da famosa cultura pop. Você pode falar de programas de TV mais antigos, filmes que muitas pessoas conhecem, mas claro que não adianta falar lá de um filme meio cult que só você viu na vida. Sei lá, vou fazer uma referência ao Café da Manhã em Plutão. E aí, você conhece esse filme por acaso? Talvez você conheça, mas a maioria da população não conhece. Claro que se seu público-alvo for muito nichado, não tem problema você usar esse exemplo. Mas a ideia de utilizar referências culturais é sempre também abordar coisas que são mais conhecidas, que você tem uma garantia que aquelas pessoas ali vão conhecer. Eu lembro de uma vez que eu estava falando com um público jovem e eu fiz uma referência ao Bruce Willis. E aquele grupo de pessoas não conhecia o Bruce Willis, porque era um bando de gente mais nova.
Eu aqui dentro da empresa, por muito tempo, utilizei uma referência de um desenho dos anos 80. Eu queria falar para as pessoas que, com tudo que eu ensinava para elas, elas conseguiam ter uma visão diferente do profissional comum. E eu comecei a utilizar a referência do olho de Tandera. Você lembra aí dos Thundercats? Que ele falava, olho de Tandera, me dê a visão além do alcance? É basicamente isso que eu falava. O conhecimento te dá uma visão além do alcance. Você consegue enxergar coisas que as pessoas comuns não conhecem. Mas por que eu utilizava essa referência? Porque estrategicamente dentro da minha empresa, eu sei que o meu público consumidor dos produtos que eu vendo, dos treinamentos, é um público de 30 anos para cima. Existem pessoas que consomem o vídeo aqui, talvez você esteja assistindo, pessoas que consomem meu vídeo que têm 18 anos para baixo, que nem sabem o que é um Thundercats. Sim, podem existir essas pessoas, mas estrategicamente, para a minha empresa conseguir existir por muito tempo, eu preciso fazer venda. Então, para fazer venda, eu preciso me conectar com o público certo. E é por isso que essa referência dos Thundercats é algo que eu utilizava de cultura pop, com esse efeito de nostalgia para criar conexão com vocês e a partir disso vocês têm uma confiança maior, vocês querem aprender com a minha empresa e têm o potencial, ou talvez já são, consumidores da minha marca. E esse poder da nostalgia não é nada mais do que uma técnica de storytelling, uma técnica de narrativa, para muitas vezes potencializar o seu discurso, para simplificar um conteúdo que é muito técnico, para tornar ele mais interessante e ter a atenção das pessoas. E essas estratégias eu ensino dentro do meu programa de desenvolvimento, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades que estão em alta no mercado de trabalho, habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar 5 áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto para colaboradores como para os seus clientes. E você vai ter treinamentos para desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. E enquanto você tem acesso à Visão Criativa, a cada 2 meses você tem um novo treinamento exclusivo para se desenvolver profissionalmente. Se você quer fazer a sua inscrição no Visão Criativa hoje com um desconto especial, é só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal para saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa e, como sempre, obrigado por assistir.